Bom dia, eu sou a Bruna, estamos aqui para mais um Papo de Quinta com vocês. Bom dia, eu sou a Regiane, estou por aqui também. Bom dia, eu sou a Luciana, também do Papo Educador, e hoje nós estamos aqui para bater um super papo sobre teatro e educação e teatro com o Ricardo Reis. Olá, bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Um prazer estar aqui, né, e colaborar com vocês, com esse projeto tão bonito, que é tão encantador, assim, e que me conquistou no primeiro contato que eu tive com vocês, né, que para mim foi inesquecível, inclusive, né? Saber dessa energia que as três juntas carregam e tem muito amor envolvido, muito tudo. Obrigada. Ricardo, para começar o nosso papo, eu queria começar perguntando assim, o teatro dentro da escola fala muito sobre faz de conta, geralmente estão bem ligados. Teatro é faz de conta, teatro está no faz de conta, um está no outro, e aí? Então, o teatro, sim, ele faz de conta. Inclusive, uma das premissas do ator é o e se, né? E se com essa reticências mesmo, né? Para a gente soltar a imaginação, essa questão criativa do teatro, mexer com a imaginação. O teatro, ele é uma fantasia, é isso que alimenta a vida das pessoas e é isso que traz uma experiência na vida de cada um, né? Porque a vida sempre vai ser a impressão que a gente tem dela. A vida, de fato, ela, para nós, ela é muito mais uma fantasia do que uma realidade. E se o nosso faz de conta, se a nossa vivência, a nossa experiência, ela se dá através de coisas positivas, de coisas estruturadas, eu acho que a vida se torna uma coisa melhor e essa experiência ela serve para nós no nosso dia a dia, uma coisa mais construtiva, né? Então, o teatro, sim, faz de conta, sempre vai ser. E esse é o encanto do teatro. Ai, que ótimo. Puxando esse gancho do teatro para a vida e de quanto ele contribui, eu tenho esse histórico, né, com a minha fase, principalmente de fundamental, de médio, de educação, aí, a minha vida escolar, e vejo que ainda tem muito essas situações do teatro na escola. Então, o teatro aparece na escola em alguns momentos, principalmente numa data comemorativa, ele está lá isolado, e aí todo mundo parou as aprendizagens, parou a sequência didática, entre aspas, para poder fazer o teatro, e apresentou o teatro, e aí é como se a gente desse pause na vida acadêmica para fazer o teatro, como se um não pudesse estar com o outro de certa forma. Como que você encara essa situação aí? O que você acha dessa situação? Eu não gostaria que fosse desse jeito, assim, né? O teatro junto da escola, somente nas datas comemorativas, né? Que parasse tudo e para se fazer alguma coisa de teatro. Eu queria mesmo que o teatro estivesse incorporado. Eu gostaria até de pegar um gancho numa outra entrevista que vocês fizeram, e eu lembro dele fazendo uma comparação do teatro com a igreja. E é muito importante pegar esse gancho e pontuar um pouquinho melhor isso junto com o teatro, né? Porque a igreja realmente ela transformou a sala de aula num espaço muito semelhante ao da igreja, né? Então criou ali 4 paredes, né? Que limitou bastante o desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Então eu acho que hoje o teatro ele pode dar uma colaboração muito grande para a escola, para a educação como um todo, principalmente para a questão do desenvolvimento do nosso da gente como indivíduo, do ser humano como indivíduo, né? E não a comparação entre um aluno e outro, por exemplo, e sim o desenvolvimento da nossa individualidade. Eu acho que o teatro dentro da escola ele tem como colaborar com isso, como criar novos mecanismos para a educação, porque a educação
ainda está muito restrita em um tipo de aprendizado. E o teatro ele tem aprendizados múltiplos, e principalmente partindo da premissa do ser humano, da premissa do nosso inconsciente, um aprendizado muito mais vivo, muito humanizado, inclusive, né? Eu acho que essa palavra acho que se encaixa muito bem, né? Eu acho que o teatro é capaz de trazer essa humanização, né? E não essa coisa industrial. Eu acho a escola ainda muito industrial, assim, e nesse ponto até muito cruel, né? Essa coisa de essa sequência tão lógica, essa busca por resultado sem respeitar a pessoa como indivíduo. Eu queria aproveitar o gancho que você falou dessa sistematização da escola, né, comparando até com um processo fabril, industrial. Uhum. Eu queria saber de você, fugindo um pouquinho da nossa temática, entrando nessa questão do teatro, da busca do autoconhecimento com relação à escola, eu queria saber de você desse momento de pandemia, porque a maioria dos sistemas escolares tem tentado buscar a manutenção do currículo, ignorando, a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento global onde todo mundo precisa se entender, olhar para si, olhar ao redor, e, e as escolas não estão sabendo muito, né, como lidar com isso. Eu queria saber de você, o que você acha desse momento, desse processo que as escolas estão fazendo de seguir o currículo, ignorando o momento que a gente está vivendo, e como o teatro poderia contribuir para essas crianças antes, né, num momento comum, para que hoje cada um olhasse mais para dentro e ao redor, assim, para que não fosse essa sistematização da escola transpor aquelas 4 paredes, aquele quadradinho para a tela de um computador e manter ali o sistema como está. Não sei se consegui me expressar direito na pergunta. Então, infelizmente agora é a gente correr atrás do prejuízo, né? É uma coisa que não tem como fazer assim de imediato. No teatro a gente busca a todo momento assim manter o espectador ele interessado no que a gente está falando. Isso é uma técnica difícil, né? Não é um dever, mas assim que poderia ter. E hoje existe um conjunto, né, nessa questão de áudio, tudo, principalmente na questão de rádio e TV, tudo, são técnicas de locução, técnicas de interpretação, de close, de mudança, para sair de uma questão estática, né, onde o interesse pode fugir, porque quando a gente vê uma coisa muito parecida, a tendência que a gente tem como espectador é de desviar nossa atenção para outras coisas que nos parecem mais interessantes. Então, essa mudança, essa dinâmica, ela precisa ser considerada quando a gente grava um vídeo, quando a gente faz alguma coisa nesse sentido. A colaboração que o teatro e que a televisão, o rádio poderia dar nesse momento seria essa. No entanto, eu acho que nada substitui o indivíduo. A comunicação mais forte do ser humano é essa comunicação tete a tete, né? É o ao vivo, é a presença. Por quê? Porque quando a gente está presente, quando a gente está junto, é um conjunto de comunicação que a gente tem, que foram milhões de anos para o ser humano chegar a esse estágio, né? Então, é o calor humano, é o olhar, é uma energia que a gente emana, que a gente não sabe nem de onde vem direito, é a tonalidade da voz, é a questão do ambiente físico, tudo isso colabora na comunicação. E é uma coisa que uma tela de um computador nunca vai substituir. A gente tem características para a gente assimilar a informação. Uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são emotivos, outros são sinestésicos.
toda essa comunicação, todo esse conjunto de percepção, quando a gente está no tete-a-tete, ao vivo, tudo isso é preenchido, tudo isso é preenchido. Agora, quando a gente restringe essa comunicação a uma tela de computador, é inegável que a gente vai ter um prejuízo. O prejuízo é muito grande. É claro que a gente vai ter alguns alunos que vão se destacar nisso, que vão ter facilidade para isso, mas a gente, em contrapartida, a gente vai ter outros alunos que não vão conseguir acompanhar esse novo modelo de comunicação e de aprendizado, na minha modesta opinião, claro. Ricardo, conta um pouquinho pra gente, então, das escolas que você já teve projetos de teatro ou que realmente eram aulas dentro do currículo, né? Numa organização em que o teatro era vivo e sempre presente ali no ano letivo. Então, a minha experiência maior é dando aula para professores. Então, é de levar, que é um curso de pós-graduação que tem, de uma faculdade de Campinas, onde a gente faz um trabalho junto com os professores para que eles insiram a linguagem do teatro no seu dia a dia. Então, a minha experiência maior é com essa pós-graduação, onde eu dou essa qualificação em artes cênicas para esses professores, geralmente ligados à rede pública, né? Então, é um trabalho que eu fiz há alguns anos, né? Que eu já não faço mais, mas é um trabalho que me deu muito prazer e que teve muito resultado. O feedback foi impressionante dos professores. A gente fez experiências assim muito grandes, principalmente na questão de percepção, de ter o aluno como um espectador, como uma plateia. Então, quais os mecanismos que um ator usa para manter o público, né? Voltando até um pouquinho no que eu falei, quais os instrumentos, né, que o ator usa para manter o público interessado no que ele está falando. Então, a gente levou isso em consideração, a gente experimentou isso e foi muito bacana. Até hoje eu recebo e-mails, né, dos professores dizendo onde, como aplicaram isso, o resultado que tiveram, principalmente o ganho no relacionamento do professor com o aluno, porque o professor ele tem condições de derrubar essas quatro paredes, né? Trazer uma vivência maior para o ser humano, respeitando a sua individualidade. E foi sensacional, foi maravilhoso. É um trabalho, inclusive, que eu tenho muita vontade de continuar. Você falou dos mecanismos, eu achei fascinante e fiquei curiosa. Você podia falar para a gente um pouquinho de quais são esses mecanismos, deixar o pessoal que está assistindo também com gostinho de quero mais ali, falar um pouquinho para a gente, de repente, talvez depois a gente até cria aqui pelo papo um curso desse, aí uma vivência que até eu vou querer fazer, que já fiquei super curiosa. Claro, claro. Por exemplo, a gente tem a questão da peça didática de Brecht, né? Na peça didática do Brecht, ele tem o espectador não como um elemento passivo, receptor de informação, que é o que acontece hoje com a sociedade. Hoje nós somos receptores de informação. E muitas vezes a gente recebe a informação e a gente não sabe nem mesmo como processar isso, que é o que está acontecendo, tudo muito automatizado. As pessoas muito inteiradas, muito informadas de tudo, mas é como se fosse um papagaio, né? Como se fosse, sabe, é uma repetição sem a experiência do saber. É uma coisa, tem muita informação, não tem saber, não tem porque a gente separa no teatro essa questão do pensamento e do saber, né? Que o saber é a prática do pensamento, né? Senão ele não se estabelece como um conhecimento de fato. E hoje em dia está tudo muito gratuito. A gente vê pela internet, né? Então tem a questão da peça didática de Brecht, que é um universo. Só Brecht já daria um curso sensacional para os professores.
E o Brecht ainda tem mais a questão política também, do indivíduo politizado, ativo dentro desse processo do conhecimento. E os outros instrumentos também, desde da interpretação do texto, quando o ator pega o texto e ele precisa pegar o texto, interpretar aquela linha, entender o sentimento que está empregado ali, por que o autor escolheu determinada palavra, imaginar o e se, né? Esse faz de conta, né? Dentro dessa palavra, que sentimento que está interligado ali. Não é uma coisa automatizada, né? O teatro jamais ele será automatizado. A gente tem um respeito muito grande com o tempo do indivíduo, de aprendizagem, de tudo. Não é, olha, vamos logo com isso que a gente vai para a próxima aula, a gente não pode perder tempo com isso. Não, a gente tem todo o tempo do mundo, é o tempo do ser humano. E esse tempo do ser humano, ele é infinito. Então, pegar essa frase, você dissecar a frase, você entender o que o autor quis dizer, você entender quais possibilidades que você pode fazer ali como ator, né? O ganho que essa frase pode ter quando ela passa por dentro de você e ela se junta ao seu sentimento. Então, uma experiência assim impressionante como ser humano, como vivência. É você viver, né? Você interiorizar, é você sentir o que você está fazendo. Não é você passar por cima igual um trator, assim. Então, eu acho isso muito importante, o tempo do ser humano, a despeito desse tempo capitalista, desse tempo que requer resultado. O resultado só pode ser é o resultado do nosso crescimento como ser humano. Isso não tem preço. Isso foge a qualquer regra, isso foge de tudo. Assim, ter o nosso tempo respeitado, a nossa essência humana, né, é impressionante, é muito, muito, muito bom. E o teatro, as artes em geral, né, ela está muito ligada à natureza, né? Então, dentro de uma sala de aula, eu acho que só a ginástica, né, a educação física hoje, né, e as artes, elas estão ligadas à natureza, à essência do ser humano, né? E essa ligação do ser humano com a natureza, com a sua essência humana, precisa resgatar isso. Eu acho que o ser humano, para ele seguir adiante, ele precisa dar esse passo atrás, né? Voltar, buscar a sua essência, buscar a sua natureza, buscar a sua humanidade. Ricardo, você comentou com a gente um pouquinho sobre esse papel dos espectadores, do aluno como espectador e tal. E aí você falou do trabalho dos professores também ali como prender a atenção do espectador e aí fazer o aluno. Eu trabalhei numa unidade que as professoras, os professores achavam muito importante a gente a gente educar a criança para ser espectador, que era importante para eles serem espectador, aprender a ser espectador, aprender a admirar como espectador. Eu queria saber o que você acha disso, a gente desse olhar de espectador, além do olhar do professor que está ali como ator tentando prender a atenção da criança ou do jovem, como que fica aqui desse lado de espectador, com a educação? Então, muito importante se for um espectador ativo, né? Um espectador que tenha condições de participar da cena, né? De participar do que está acontecendo, né? A questão que eu apontei de espectador é no sentido de usar os mecanismos do teatro, né? Que despertam o interesse e a atenção do espectador para o que está acontecendo, né? Que são as mudanças, porque a gente, como ser humano, a gente tem essa característica mesmo de
fazer a leitura e depois que a gente fez a leitura, a gente desligar, a gente partir para um relaxamento. Então, se usar as técnicas do teatro na sala de aula, vai impedir que esse espectador, no caso o aluno, né, que ele fique desatento, que a gente reative a atenção do aluno, que a gente promova uma mudança, de modo que essa mudança desperte novamente o aluno para o que está acontecendo. Quando você assiste um espetáculo, uma peça de teatro, você vê que eles não deixam as coisas ficarem monótonas, né? Então, tem ali o acontecimento, depois vem um acontecimento em cima, a própria dramaturgia já permite isso, né? Então, as coisas vão se sucedendo de modo que o seu interesse ele vai mudando, né? Seja através de um conflito, seja através de uma informação nova, alguma coisa tem que acontecer, uma mudança de cena, a luz, tudo colabora para que a atenção esteja sempre só aumentando, né? O interesse vai só aumentando, né? Então, essa linguagem, ela é importante para o professor na sala de aula, para ele ter o aluno sempre vivo ali, né, presente. Eu até gostaria de retomar uma questão, que é a questão da retórica, né? Que a retórica, ela foi uma matéria lá entre os sofistas, né? Até na questão da paideia lá, que era uma escola grega. E hoje em dia a questão da retórica, ela já não é mais trabalhada dentro da sala de aula. A retórica, ela é importante, é só o professor que fala, é o que eu falo, né, do aluno ser apenas um receptor. E muitas vezes ainda existe isso, um receptor sem poder de fala, né? Quando fala cala a boca, porque a gente tem que continuar a aula, não tem uma dinâmica nesse sentido. É importante o aluno falar, né? E não somente. Não estou dizendo que o professor não deva falar, mas eu acredito muito que tem um momento que o aluno, somente o aluno tem que falar e o professor tem que incentivar isso. O aluno ativo, presente, vivo, questionador, crítico, né? Então eu acho que esse espírito tem que voltar para a sala de aula. Hoje em dia a gente, eu acho que mal tem ditado em sala de aula, né? Então o aluno falar, e o professor entender o aluno e não criticar o aluno também, assim, né? Saber pontuar, saber onde pode ser melhorado, respeitar a questão da individualidade. Então, a retórica é uma das questões que eu acho que tinha que ser abordado, que tinha que ser resgatado dentro de uma sala de aula. O discurso, a fala, né? E eu acho isso muito importante a ser trabalhado. E eu também trabalho em escola, né? E eu vejo isso muito pouco em sala de aula. É só o professor falando, o professor falando, o professor falando, o aluno recebendo aquela informação, tem uma hora que ele já está glog, não sabe nem mais o que está escutando. E eu imagino a dificuldade que é para os dois, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. E eu tenho medo, porque às vezes eu acho até que a tendência é disso piorar, porque agora tem os apostilados, né? Eu até reconheço o resultado dela, né? Que o aluno realmente ele vai melhor no vestibular, que ele sabe. Mas como ser humano, eu não gosto daquilo, porque embora o aluno, sabe, consiga ir bem no vestibular, passou no vestibular, aquele conhecimento que ele tem já não serve mais para nada, sabe? 5 anos depois, você conversa com esse mesmo aluno, gente, tudo aquilo se perdeu, sabe? Tudo aquilo foi jogado fora, era uma maratona, a única coisa que ele queria era passar no vestibular, né? Então, aquilo não tem não é um conhecimento, não tem o saber, né, como eu disse, né? Tem a informação, não tem o saber. A criança, a gente usa muito uma palavra no teatro que é se apropriar, né? Não tem a apropriação daquele conhecimento, né? Então eu fico muito triste com isso. E eu sei que talvez a gente não consiga resgatar, né? Mas enfim, fica aí a questão da retórica,
de ser rediscutida, claro, não precisa ser no mesmo modelo, no modelo grego, não é voltar tanto assim, mas seria importante o aluno ter um momento de fala, um momento da voz dele ser ouvida, né? E vai ser muito importante também para o professor, porque quando ele ouvir o aluno, ele vai entender melhor aquilo, né? Não ouvir o aluno numa pergunta específica, né? Mas assim de ouvir o raciocínio do aluno, sabe? Como ele se desenvolve falando, como ele lida dentro de uma discussão. Isso é muito importante. Isso a gente faz no teatro o tempo todo, né? O tempo todo, que é a decupagem do texto, né? Um monte de coisas, um monte. Nossa, o teatro tem tanta coisa que eu acho que serve para a sala de aula que eu não consigo nem enumerar Quando, aqui para vocês. quando você fala da escuta do aluno, a gente tem trabalhado muito isso, especialmente com a educação infantil, né? Um Uhum. movimento nacional até muito grande dessa escuta, porque quando você trabalha com a criança pequena, como é que você avalia se ela está gostando ou não, se ela está se desenvolvendo como poderia ou não? É através dessa escuta que não é só o escutar, né? Isso que você falou, é Exato. desenvolver um olhar avaliativo. Então, vai muito de encontro com tudo que a gente tem desenvolvido e acho que para todas as etapas de educação, né? Quando você fala, fica muito claro. E eu queria retomar da sua fala anterior, que você falou dos mecanismos, aí você falou da retórica. Eu já gostei, já quero um curso para nós. Você falou dos mecanismos desses cursos, dessa formação para os professores, que você trabalhava com eles mecanismos. Para a gente, Sim. você falou da retórica. Eu queria que você pelo menos listasse um pouco, falasse um pouco de quais outros mecanismos a gente poderia aprender com o teatro que seriam úteis para esse trabalho, né, com sala de aula, para o aprendizado do aluno de modo geral. Então, são muitos mecanismos que o teatro pode emprestar para uma sala de aula. Desde a questão da experiência física, né, de você sentir o ambiente onde você está, de você se familiarizar com aquilo, porque no teatro a gente experimenta o ambiente, a gente sente o ambiente é, fisicamente e intelectualmente. Então, desde a apropriação textual, de quando você tem esse contato com o texto, de que você vai estudar o texto, fazer a decupagem do texto, é uma leitura diferenciada, não é uma leitura automatizada, é sair desse automático. Como você entende aquele texto? Que sentimento que aquele texto ele desperta dentro de você, né? Como um ser humano. Então, isso daí já é um material muito rico para o aprendizado, tanto professor quanto aluno, da gente fazer esse movimento de decupagem textual, a questão do movimento físico, né, de se familiarizar com o que está acontecendo, a questão do, do aprofundamento do, do, do texto, do que o autor está querendo dizer, a pesquisa. Parece que a gente, no teatro, a impressão que dá, talvez, para quem está assistindo, é de que tudo aconteceu assim do nada, mas é um estudo muito grande, é uma pesquisa muito grande, uma pesquisa muito natural, né? Da gente tentar entender a personagem, saber em que época que aquilo está inserido, que sentimento que passou, por que a pessoa agiu daquela maneira. Isso é muito rico. Se a gente pega um Shakespeare, por exemplo, né, você entender por que Hamlet agiu daquela forma, quem era Hamlet, né, onde ele estava inserido, porque ele enlouqueceu ou ele não era louco? Essa apropriação, né, esse entendimento do que é a personagem, é o entendimento de nós mesmos. Os gregos, eles até, inclusive, eles acreditavam que
muito na tragédia, porque eles achavam que quando a pessoa assistia um espetáculo e via uma tragédia, ele saciava aquilo dentro dele. Então, ele saía do teatro uma pessoa melhor, porque ele já não precisava mais daquilo, já não precisava mais agir com tanta brutalidade, com tanto isso, com tanto aquilo, né? Então, o aluno também, quando ele tiver essa experiência, quando ele tiver uma vivência representando uma personagem, ele vai saciar assim muita coisa, inclusive de aprendizado. Vamos pegar, por exemplo, um aluno que, até entrando na área da psicologia, um aluno que tem dificuldade em casa com seus pais, dificuldade no relacionamento, e isso tem um reflexo dentro da sala de aula. Então, através de uma peça de teatro, da montagem de uma peça de teatro, ele pode criar sentimentos que deem resiliência para ele, que torne possível suportar uma pressão familiar, né? Porque ele já sabe, ele já conheceu, através do estudo de um texto e do que desencadeou aquilo ali. Por exemplo, se o Hamlet enlouqueceu por conta de uma situação familiar, a experiência daquilo, a vivência daquilo, o entendimento daquilo, pode ajudá-lo a suportar a sua própria tragédia, né? Porque ele já conhece, ele já viu aquilo, então ele fica um ser humano mais forte, mais entendido, sabe? Eu acho isso importantíssimo, importantíssimo, né? Até na resolução desses problemas. O teatro ele trabalha com sentimento, né? Ele nos ajuda a criar uma couraça, uma couraça boa, né? Assim, para a gente lidar com o mundo, lidar com os sentimentos. Pequenas coisas, grandes coisas no teatro, e todas elas servem para a gente. É a natureza, o teatro e a arte é a natureza do ser humano. E só a natureza pode explicar quem nós somos, né? Só o entendimento dessa natureza, só o entendimento de nós como ser humano. Eu escutando o Ricardo falar aqui, ele citou obras de Shakespeare, né? Eu lembro do meu tempo de escola em que foram todas, né, reduzidas a livros, né? Algumas em formato de peça mesmo. E ainda hoje vejo, né, os meus filhos e filhos de amiga com as mesmas leituras e depois elas são reduzidas, né? Porque eu não consigo achar outra palavra no vocabulário para definir se elas são reduzidas a 10 perguntas para avaliação, né? É uma pena, né? Diante de todo esse papo que a gente teve com o Ricardo, a gente, né, ter essa cena de que reduz a 10 questões ali de quem era fulano, quem era ciclano, e a gente deixa de trabalhar questões, de desenvolver questões que seriam para a vida, né? De questões psíquicas, de sentimentos e de aprendizagem que seriam para a vida, a gente reduz ali as 10 questões que talvez depois nem lembre da história direito. Exato. E hoje eles têm acesso a resumos na internet e tudo mais que para fazer a prova, de repente, ali é o suficiente, né? Para aquela avaliação de 10 questões, você lê um resumo é suficiente e não te encanta como encantaria se você soubesse que ia ter uma atividade tão de entrega, né? Tão vivida, né, como o teatro proporciona, né? Posso encaixar aqui uma questão que eu acho muito interessante? Ah, fica à vontade. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas perguntarem: nossa, como é que vocês conseguem decorar o texto? Né? Às vezes, um texto tão grande vocês conseguem decorar. Como é que vocês fazem? Olha, o difícil no teatro é você esquecer. Não é você, sabe? Por isso que o ator ele não se perde. Por quê? Porque você imagina que quando a gente está estudando um texto, né, primeiro a gente vai pegar e ter esse contato visual, né, essa percepção, a percepção visual. É o contato do ator com o texto. Ele vai pegar o texto, vai ler. Então, aquilo já é uma forma de decorar. Ele decorou visualmente, leu, né, visualizou, imaginou aquela cena, né? Daí,
depois ele vai colocar isso em prática, ele vai ter que falar, falou em voz alta. Então, já é um outro sentido que ele está usando, da audição. Ele vai falar e ele mesmo vai ouvir. Então, tem a questão das entonações, né? O que quando ele grita, que sentimento que aquilo desperta? Quando ele fala baixo, que sentimento que aquilo desperta? Né? Então, ele já decorou através da visão, a posição que o outro ator está, sabe? Então, ele já usou um sentido, já usou quando o outro fala, sabe? Já é outra forma dele decorar. Depois, a questão sinestésica, sabe? O que ele está sentindo. Quando ele toca em alguém, o que ele sente, sabe? Então, ele já decorou através, já decorou através da visão, já decorou através da audição, já decorou através do toque, do tato, de tocar, pisar no palco, pisar no chão, sabe? Encostar numa outra pessoa. Depois tem a questão do sentimento, né? Que sentimento que aquilo desperta dentro dele. Então, o conjunto desses sentidos nos ajudam a não decorar o texto. Porque se a gente vê uma pessoa entrando através do campo visual, a gente já sabe o que está acontecendo ali. E aquilo já desperta um sentimento na gente. Se a gente dá um passo no palco, né, aquilo também já desperta um outro sentimento na gente, uma outra ação na gente. Então, se a gente escuta um outro ator falando, aquilo também já tem uma reação dentro da gente. Então, a vivência, o ser humano ele foi feito para viver, né? Para ter a vivência, para ter a experiência dele. Então, essa experiência, a experiência do teatro, é a experiência de vida da gente, né? A gente é a coisa mais forte que o ser humano tem. É uma coisa que é impressionante, assim, não tenho nem como descrever aqui a potencialidade disso. Por isso que quando a gente tem um aluno de teatro, e eu falo isso, né, assim, com muita propriedade, ele é muito diferente, ele se destaca de uma forma tão grande dentro de uma sala de aula, um aluno que tem experiência com teatro, porque ele é capaz de absorver essa informação com mais propriedade do que os outros, né? Então, ainda que só a retórica seja resgatada dentro da sala de aula, isso já é um ganho significativo para nós como seres humanos. A gente não pode, a despeito de toda a tecnologia, a despeito de tudo, de todas as mudanças que as escolas estão implantando, não vamos abandonar a nossa natureza, não vamos deixar de sermos humanos. Então, quando a gente se apresenta como tal e quando a gente exercita isso, o ganho é inquestionável, é muito Eu queria grande. aproveitar. Primeiro dizer que eu fiquei apaixonada pela sua fala e se eu não fosse sua fã eu viraria agora, nesse exato momento. Ele é poeta até no jeito de falar, né, gente? É maravilhoso, não tem outra palavra para definir. Mas eu não posso deixar de voltar de novo nessa tecla, porque quando você fala, só me vem à cabeça a situação que nós estamos vivendo. Você fala da vivência que o teatro proporciona. Quando você cita lá as experiências com Shakespeare e o estudo da personagem, você fala do contexto que aquele personagem está inserido, de entender qual era o momento que estava acontecendo. E a Exato. escola está perdendo uma oportunidade imensa de trabalhar a vivência do momento atual de pandemia com os alunos, sejam eles de que idade for. Na minha percepção, e eu não vou cansar de falar isso, e ainda ontem, eu acho, eu estava lendo uma entrevista da secretária de Educação de Belo Horizonte para a revista Época, se não me engano, falando sobre isso. Eu falei, olha que beleza, a gente não está sozinha aqui no nosso mundinho, tem mais gente pensando igual. Falando exatamente disso. A gente precisa dessa vivência. Se a gente tivesse, enquanto escola, instituição, escola, aproveitando esse momento para trabalhar com os nossos alunos, que eles vivenciassem, que eles percebessem o que estão sentindo nesse momento histórico que o mundo está vivendo, como lidar com isso, estudar história a partir de outros momentos históricos parecidos, em que as pessoas tiveram as mesmas dificuldades ali, talvez os mesmos medos, os mesmos sentimentos.
isso faria com que as coisas fluíssem melhor. Eu estava conversando com um amigo que é professor de história e eu falei, nossa, para os professores de história deve estar sendo ótimo, porque vocês podem trabalhar isso da vivência do momento comparado com outros momentos. Ele falou, não, tem que seguir o currículo, estou trabalhando monarquia. Eu falei, oi? Putz, isso é um crime, Então, né? eu fico muito indignada com algumas coisas que eu escuto, assim, com esses momentos que a escola está perdendo. E quando eu ouço você falando, eu falo, gente, é isso aqui, ó. Ouve lá o Ricardo, presta atenção. É assim que a escola tem que reagir. É assim que a escola tem que trabalhar. Então, só queria dizer isso mesmo. Muito obrigada pela sua paixão, pela sua poesia e por me fazer sentir melhor. Porque nessa coisa do viver e do sentir, quando você fala, eu vivo e sinto a escola que eu gostaria que nós estivéssemos vivendo nesse momento. Então, tem essa questão que, inclusive, é um dos artigos que eu escrevi para vocês, dessa questão da cronocracia, né? De nós sermos escravizados pelo relógio, né? Pela questão do tempo, né? E dessa questão de que a gente exige o saber, né? Mas o saber, ele requer tempo. O aprendizado, ele se dá de forma diferente em cada indivíduo, né? E precisa de tempo, né? Então, a gente recebe um monte de informação e a gente não tem tempo de processar, a gente não tem tempo de sentir essa informação, o real significado dela. E a gente já tem que partir para a próxima informação, a gente tem que estar inteirado de tudo a todo momento. Então, a gente tem muita informação e pouco saber, né? Porque o saber, ele requer este momento, ele requer esta pausa. É você parar, você observar o que está à sua volta, entender o que é aquilo, o significado dessa informação e processar isso em você. E cada indivíduo vai ter uma percepção diferente disso, e isso tem que ser respeitado. E hoje em dia é um amontoado de coisa, é uma coisa em cima da outra, passa para a próxima informação e o ser humano não para, não para, não para, não para, não para, não para. E quando a gente percebe, a gente está morto. A gente, sabe? E no teatro, quando eu começo a minha aula, a primeira coisa que eu faço já na meditação é assim: você se deu conta de que você está vivo? Você é um ser humano? Você consegue sentir o chão que você está pisando? Você consegue sentir o calor que você está emanando? Você tem consciência de que neste ponto, né, você está vivo, que é o seu momento, a Terra vai continuar existindo, o universo vai continuar existindo, e que essa fração de tempo, ela te pertence, que é o seu momento de vida. Você já se deu conta disso? De que você está vivo? De que você está presente? E que você precisa aproveitar esse momento? E que você precisa sentir esse momento? Então, eu sempre começo o meu teatro, né, trazendo a pessoa a sua própria vida, né, para que a pessoa se lembre, né, que ela não é um robô, de que ela precisa lembrar de si mesma, se sentir, né? Então eu sempre começo desse jeito. Eu vazou um pouquinho aqui, só. Porque eu me emocionei, gente. Eu achei isso lindo demais. E eu acho que a gente precisa muito disso, de se perceber, né, em todos os aspectos da educação. Então, tá vazando aqui ainda um pouquinho. Mas muito obrigada, de verdade, por trazer essa reflexão, assim. Acho que Eu acho é significativo para mim e para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Acho que é fundamental isso, essa reflexão que você trouxe com esta sensibilidade que só você sabe ter. Ah, obrigado. Eu ia complementar também que eu acho que faz refletir que a gente está sempre deixando, a gente ignora as coisas que nós estamos sentindo no presente, né? Passando no presente, seja na vida, no momento histórico, e aí a gente sempre volta tudo passado, né?
O que o Ricardo falou, assim, é bem, né? A gente não trata as coisas no momento, né? Então, daqui a alguns anos, a gente vai tratar a pandemia, o que as pessoas sentiam, e agora a gente não comenta, né? A gente continua seguindo a apostila, e o livro, e o currículo, e aí lá para frente a gente floreia uma história e coloca como dados históricos e desce igual abaixo, né? Porque a gente não parou no tempo que deveria para estar Exato. fazendo isso, né? E que pena, né? Porque de repente muita gente está falando sobre isso e eu acredito muito nisso. De repente é um momento agora que a gente está vivendo realmente de reflexão, realmente de reavaliarmos, né? Para onde a gente, principalmente para onde estamos indo, né? Principalmente para onde estamos indo, né? Se realmente existe a necessidade dessa loucura toda, se a gente não pode sentir mais, se a gente não pode viver mais, se a gente não pode se dar tempo, né? De repente é momento da gente refletir nisso. Mas eu vejo as pessoas muito preocupadas com a questão do status quo, de manter as coisas em pé, né? Eu também, claro, me preocupo com isso, mas eu gostaria que o mundo tivesse um recomeço e com uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de viver, uma forma diferente de sentir as coisas, que as pessoas estivessem mais ligadas ao planeta, mais ligadas à natureza, né? E, consequentemente, mais ligadas a si mesmo, porque a gente faz parte da natureza, né? A gente tem que resgatar um pouquinho disso. Eu Bom, acho que o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que encerrar. Vai ficar com gostinho de quero mais, sim, mas a gente não pode estender mais muito. Então, muito obrigada, Ricardo. Eu sou suspeitíssima para falar, porque até chorei nesse papo, né? Então, sou suspeitíssima para falar, para agradecer a sua generosidade dessa partilha aqui conosco. Quem tiver dúvidas pode deixar nos comentários. Não esquece de... Agora é o momento blogueirinha. Não esquece de compartilhar esse papo com as pessoas que você acha que podem gostar, para quem pode ser útil. Então, envia o link desse vídeo para essa pessoa, para ela acompanhar. Conhecer o Ricardo Reis, que é nosso parceiro maravilhoso aqui. E é isso, meninas. Eu acho que não tinha, para mim, de verdade, não tinha uma finalização melhor para um papo tão gostoso com uma pessoa tão agradável, de duas instâncias sociais aí que eu amo, que é teatro e a educação. Eu acho que esse papo, assim, para mim não tinha, não tem mais como, né? Tá ótimo, tá incrível, melhor impossível. Obrigado mesmo, Ricardo, foi incrível, parabéns. Também deixar meu carinho aqui pelo Ricardo, agradecer a disponibilidade desse papo. A gente tem muito mania de caixinha, de separar as coisas em setores, e não dá. Nós somos únicos, nós sentimos, vivemos, e a gente precisa ter um olhar mais sensível para isso, né? Deixar de ser tão mecânico, tão fragmentado. Eu fico bem contente com as falas do Ricardo, que fazem a gente refletir sobre essa separação de educação, vida, que ela não existe, não é possível, né? Que a gente tem que sentir e viver o agora sem tanta fragmentação, né? Para que daqui a uns anos a gente não estude isso lá na frente nos livros de história, essa pandemia, por exemplo, sem os sentimentos. A gente vai deixando tudo para o passado, a gente volta isso tudo passado, a gente acaba não tendo tempo e um olhar sensível, né, para estudar o presente, o que você sente no presente, né, atropela o currículo e vamos embora, né? Então, obrigada, Ricardo, por fazer a gente pensar nisso, ver de outras formas, ter outros olhares, né? E ainda está em tempo da gente replanejar o que a gente tem para as crianças e fazer de uma forma diferente aí nas próximas semanas, já que a gente ainda está nesse isolamento, né, por necessidade, dá para a gente tá fazendo essa transformação de pouquinho aí, para não deixar tudo lá para frente, para depois estudar o passado, né? Obrigada. Verdade. Bem, eu também quero agradecer as três, né? Repetir aqui que sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês,
dessas conquistas que vocês proporcionam para todos os educadores, a todos os dias, essa corrida desenfreada, viu, Luciana, que vocês fazem em busca de conteúdo, em busca de interesse em classe. É um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. Estou muito orgulhoso por fazer parte disso. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por trazer o teatro para essa realidade de vocês. Espero ter colaborado. Estou à disposição de vocês, sempre que precisarem, a gente está junto nisso, né? Precisou, ligou, e a gente espero que a gente faça muitos projetos bonitos, proveitosos, e que a gente consiga, principalmente, mudar essa realidade para uma realidade mais humanizada, né? É isso que eu espero. No mais, obrigado, obrigado, né? Espero que tenha próxima. Obrigada. Muita. Porque o assunto é inesgotável. Teremos muitos ainda, com certeza. Então, para quem fica aí, um beijo, até o próximo papo.